aí, pessoal? Estamos todos prontos para mais uma aula e agora nós vamos falar de duas opções que são bastante rentáveis e que o pessoal gosta bastante. O mercado aceita, gosta e pede por essas duas opções. Uma são os cupcakes e a outra são os bolos de pote. São duas estruturas diferentes, com massas diferentes, com pegadas diferentes e nós vamos abordar aqui uma a uma. E hoje eu vou falar sobre bolo de pote. O que é o famoso bolo de pote? Bolo de pote é uma invenção que eu achei muito prática para uma comercialização de um bolo com vários cremezinhos. Ele se assemelha mais até um pavê do que um bolo em si. É uma forma muito bacana de você comercializar, de você não deixar o seu bolo ressecado, de você não ter aquele trabalho de cortar e embalar, você pode montar diretamente ali no potinho que vai ser comercializado. Existem inúmeras receitas de bolo para o bolo de pote. Você pode optar por aquela que você gosta de fazer, pode fazer a receita da família, pode fazer uma receita que você fala, eu já fiz esse teste, eu achei maravilhosa, ok. O que eu aconselho é que você use um bolo com menos ingredientes, um bolo mais aerado, mais sequinho. Por quê? Porque você vai colocar um monte de cremes, um monte de caldas, um monte de frutas. Então, se você usar um bolo, que é um bolo amanteigado, um bolo muito puxado na gordura, você vai ter um bolo de pote pesado. Então, a minha recomendação é que a gente use o famosíssimo pão de ló. O pão de ló, ele é uma estrutura à base principalmente de ovos. Ele não vai gordura além da gordura da gema. E se você quiser aromatizar com uma caldinha, no caso com suquinho de laranja, ok, fica muito bom. Nós vamos fazer aqui duas versões. Nós faremos duas versões, que é a versão de chocolate e essa mesma versão, se você retirar o chocolate, você tem o pão de ló básico. Se você fizer um pão de ló muito alto, o que vai acontecer? Você vai ter que cortar esse pão de ló pela metade, vai te dar mais trabalho. Mas nós vamos começar a falar dos cremes e recheios e como que a gente vai trabalhar aí com as nossas frutas. Quais são as formas que a gente tem de conservar, de aumentar o tempo, a durabilidade das nossas frutas? É utilizando as caldas. Qual é a forma que você tem de conservar o teu bolo por mais tempo, de aumentar a durabilidade através das frutas? Porque se você usa uma fruta in natura num preparo, ele vai azedar muito rápido. Então, uma forma de você aumentar a durabilidade é você fazendo calda, certo? Então, você pode usar uma calda para fazer os morangos, para fazer o abacaxi, para fazer o pêssego. Essa é uma forma legal de você fazer essa calda e você conseguir manter por mais tempo na sua geladeira e no próprio bolo em si. Bem, como que a gente prepara uma calda para poder guardar essas frutas? A calda ela é feita com açúcar e água. E qual a proporção? Eu faço de 1 para 1. Se você quiser fazer de meio para 1, também sem problema nenhum. Como assim meio para 1? 1 de açúcar, meio de água. Você vai reduzir o tempo de cocção. Lembrando que a fruta, quando a gente coloca a fruta na calda, ela também vai soltar água. Então, o ponto da calda é um ponto calda grossa. Ah, mas o que é uma calda grossa? É uma calda quando você puxa a colher, você vê que o pingo já está difícil para descer. Vocês conseguem no olho já verem que essa calda está chegando no ponto porque aumenta o tamanho das bolhas no fundo da panela. Então vamos observar como é que já está essa calda? Então o que eu usei aqui? Uma xícara de água, uma xícara de açúcar, levei ao fogo, dissolvi e deixei apurar. Vocês já vão ver a formação de várias bolhas, né? Você está vendo que ela já tem várias bolinhas aqui formadas, ó. Ela vai aumentando a quantidade de bolhas, sinal que a nossa calda está chegando no ponto que eu quero. Se eu fizer uma calda muito grossa, depois eu não terei um pouco do líquido para molhar o meu bolo. Então eu gosto de fazer uma calda média. Eu percebo se ela já está começando a chegar no ponto, porque o pingo começa a fazer puxa. Está começando a fazer o puxa do pingo mais grossinho. Então, nesse ponto, para quem vai trabalhar com o bolo, é o ponto ideal para colocar a fruta.
lembramos que a nossa fruta vai soltar água, ela tem água. Então ela vai levar um tempinho ainda para o cozimento. E essa caldinha a gente vai usar para poder molhar o nosso bolo. O bolo de pote, ele sempre fica ótimo de um dia para o outro. Por quê? Ele vai passar por um processo de refrigeração. As caldas, os cremes, eles vão hidratar o teu pão de ló. E aí você vai ter um bolo bem molhadinho. Então, como é que eu sei que meu doce chegou no ponto? Eu vejo aqui que o meu abacaxi ficou translúcido. Então esse é o ponto. A calda a gente fez anteriormente, colocamos o abacaxi, nós vamos cozinhar até que ele fique assim, nesse ponto translúcido. E agora é só a gente guardar e utilizar nas receitas. Para o recheio do nosso bolo de pote, é bacana que a gente sinta os pedacinhos da fruta e que seja um recheio que você sinta mais a fruta do que o próprio açúcar em si. Uma das coisas que não é legal quando você faz um bolo de pote, quando você come um bolo de pote, é que ele seja extremamente doce. Então, qual é a ideia? Usar esse jogo de cremes para que você consiga um creme mais básico, uma fruta mais ácida e um creme um pouquinho mais adocicado. Mas a gente conseguir mesclar isso de forma que não fique aquele doce tão doce. Diferenças. No cupcake, eu sugiro que vocês usem geleia para fazer o recheio. E já para o bolo de pote, a calda com a fruta picada, para que ele apareça mais na hora da garfada. O cupcake ele precisa de um creminho por dentro, é diferente, então a geleia é muito melhor. Se vocês forem fazer o recheio de abacaxi para um cupcake, usem a geleia de abacaxi. Batam esse abacaxi e levem para a calda, mas faça ele batido para que ele fique um creme de abacaxi. Já para o bolo de pote, a gente usa os pedacinhos. E um dos cremes que é assim o favorito da confeitaria, que é o creme daqueles que faz assim a boca encher d'água e que fica lindo e que tem textura, é o nosso creme pâtissier. O creme pâtissier, ou chamado creme de confeiteiro, não é uma mistura de amido, gema e leite, tá, gente? Não é. Nós vamos usar aqui as gemas, o trigo, o açúcar e o leite, mas fazendo um creme antes de preparo, antes de levar para a panela. Então aquele creme que o pessoal vai e faz lá, pega um leite, mistura maisena, coloca uma gema, esquece. Isso não é pâtissier. Então o pâtissier ele tem um procedimento próprio. E como é feito esse pâtissier? Nós vamos levar a gema e o açúcar para fazer uma espécie de gemada. Depois nós vamos incorporar o nosso trigo, pingando leite. Só depois ele vai para a panela para engrossar. Vamos colocar aqui o açúcar, as gemas. Detalhe, viu, gente? Gema sem pele. Vamos bater. Ah, eu não tenho batedeira. Pode bater no fouet, sem problemas. Vamos fazer aqui uma gemadinha. Agora que o meu creme já está clarinho, vocês podem perceber que já está um creme branquinho de gema, virou uma gemadinha. Eu vou começar a acrescentar a minha farinha de trigo. Açúcar, gema, trigo, minha baunilha, colocar o leite. Lembrando que tanto o açúcar quanto a farinha foram peneirados e fazem toda a diferença no resultado final, viu, gente? E agora nós vamos levar ao fogo, a um fogo baixo, usando o fouet com paciência para ele chegar no ponto. Então, pessoal, o creme pâtissier já está aqui com a base toda na panela. Agora é fogo baixo, paciência, mexendo sem parar, até que ele engrosse e dê o tempo do cozimento. Olha, pessoal, o ponto é esse, ele fica denso,
não é muito doce, ele é um creme básico da confeitaria. E um dos segredos é a gente cobrir imediatamente com o PVC em contato com o próprio creme, para que ele não crie uma nata quando ele for para refrigeração. O PVC tem que estar em contato com o creme, ó. Não existe ar, que assim você não perde absolutamente nada do seu creme. Esse é um dos meus recheios favoritos. E a combinação coco, ameixa, abacaxi é uma combinação clássica dos bolos de noiva antigos e que, se você fizer um bolo de pote usando esses recheios, é sucesso na certa. Se eu quiser fazer o recheio próprio para o bolo de pote, eu vou deixar que ele fique mais úmido. Mas se eu quiser usar esse recheio para o cupcake, ele tem que ficar um pouco mais firme. Bem, eu vou trabalhar com o coco fresco. Esse coco você encontra em casa de confeitaria, encontra congelado, muito prático. Mas se você quiser também produzir o seu coco, olha aquele vídeo que a gente ensinou de como fazer o leite de coco, de como mexer com o coco, né, em casa. Você tem do ralador, mãos à obra. Aqui é muito simples esse processo. Nós vamos colocar todos os ingredientes na panela, levar ao fogo e chegar ao ponto que a gente deseja, certinho? Então vamos lá? Essa massa é a famosa pão de ló, certo? Bem, o pão de ló é uma massa um pouco mais elástica do que as outras massas que levam mais gordura. A receita que eu vou ensinar para vocês é a minha receita clássica, a receita que vovó fazia, que mamãe fazia, e é uma receita que eu gosto bastante. Para quem gosta de variar sabor e deixar um sabor um pouquinho mais ácido no bolo, você pode usar, ao invés de água, usar um suco de laranja fervido. Então, qual que é o procedimento que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos bater as nossas claras em neve. Depois das claras em neve batidas, eu vou acrescentar gemas uma a uma, vou acrescentando as gemas e vou acrescentando o açúcar. Eu vou intercalando os dois. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar água e óleo. E aí eu vou desligar a minha batedeira e vou adicionar a minha farinha na mão, de forma que eu traga de baixo para cima, incorporando. Se eu levar para a batedeira, essa farinha pode pesar demais e deixar o meu pão de ló muito pesado. E o conceito de pão de ló é exatamente que seja uma massa bem aerada. Ela fica cheia de bolhas, ela tá super espumosa, né? Agora vem o ponto importante, colocar o fermento e a farinha sempre peneirados. Aqui eu tô mostrando para vocês o resultado do nosso pão de ló, fica uma massa super elástica. Dessa massa você faz aí o seu rocambole, você faz bolo de festa. Qual é o segredo de um bolo de pote bem gostoso? Primeiro, ele não pode ser extremamente doce. Nós temos algumas caldas que são bem coringa na cozinha. A mais famosa é a de água com açúcar, que a gente usa para regar bolo. Nós temos essa que é de leite de coco, água e leite condensado. Uma outra opção também são as caldinhas, onde você faz o cozimento das frutas. Aqui eu tenho uma caldinha de abacaxi. Bem, bolo de pote significa bolo, camada de recheio, camada de bolo, camada de recheio. Ou você pode colocar camada de bolo, 2 tipos de recheio, aí vai do critério de vocês. Eu gosto de começar sempre com uma caldinha de fundo.
colocar um de chocolate e a gente pode fazer um prestígio. Chama que quando a gente usa o aro, o que acontece? Tem várias sobras de lateral, ficam os cantinhos. Isso você joga fora? De maneira alguma. Isso tudo a gente aproveita. Vocês podem processar, podem misturar com doce de leite, tanto para ajudar a fazer a blindagem de um bolo de festa. Então, pessoal, como vocês viram, a gente consegue fazer várias montagens com as mesmas bases, os mesmos recheios, as mesmas coberturas, tanto dos naked cakes, quanto dos bolos de pote, quanto dos bolos de festa. O importante é que vocês aprenderam as bases. Usem a criatividade, usem raspas de chocolate, usem granulado, usem gotas, usem cereja. Aí é com vocês.